Paz do Senhor, amados. Estou passando por aqui hoje para te deixar uma palavra de conforto e de consolo ao seu coração, devido a esses dias tão difíceis que nós estamos atravessando sobre a face da terra, né? Muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas inseguras quanto ao futuro, né? E nós sabemos que o futuro a Deus pertence, e o Senhor em toda a sua palavra nos tem uma palavra de conforto para os nossos corações. Eu meditando essa semana sobre a vida do grande legislador da nação de Israel e a respeito do Monte Sinai, então gostaria de deixar para você uma mensagem a respeito de Moisés, né? E da intimidade que Moisés tinha com Deus. Nós sabemos que Moisés, no curso da história humana, Moisés foi um dos maiores homens que já existiram. E poucos homens influenciaram a humanidade como Moisés influenciou. E ele influenciou não só os seus contemporâneos, mas ele influenciou sucessivas gerações. E, no entanto, a Bíblia nos relata acerca de Moisés, só no Antigo Testamento, a Bíblia nos relata cerca de 835 vezes. E no Novo Testamento nós vamos ver relatando a respeito de Moisés 80 vezes. Então, quando nós olhamos para a nação de Israel, nós sabemos que Abraão é o pai da nação de Israel, mas Moisés é o seu grande legislador e o grande libertador da nação. Por que o grande libertador? Nós sabemos que Moisés, ele nasceu de pais escravos, né? A nação de Israel estava cativa no Egito cerca de 430 anos, e o Senhor havia feito uma promessa que o seu povo sairia daquela nação e subiria para uma terra que mana leite e mel, que o Senhor havia preparado para o seu povo. E então agora Moisés, ele nasce filhos de escravos, mas ele foi criado pela filha de Faraó. E ele foi um bebê protegido da corte real e recebeu a melhor educação que a nação mais avançada da época poderia oferecer a uma criança. E Moisés, então, ele viveu 120 anos, e esses 120 anos são divididos em três etapas. Os primeiros 40 anos ele ficou no palácio de Faraó, recebendo toda a educação dos egípcios. No entanto, quando Estevão, lá no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, ele fala a respeito de Moisés, ele diz que Moisés foi instruído em toda a ciência e sabedoria dos egípcios. Então, esses foram os primeiros 40 anos da vida de Moisés. Os outros 40 anos da vida de Moisés, ele esteve no deserto. E no capítulo de número 3 do livro de Êxodo, nos fala que ele, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, ele foi para as bandas do Sinai. E lá no Sinai, o Senhor se revela a Moisés no meio de uma sarça, de um pequeno arbusto que pegava fogo, né, e não se consumia. Do meio daquela sarça ardendo em chamas, o Senhor se revela para Moisés e disse que ele havia descido e ele viu a aflição do seu povo, e ele estava ali dizendo para Moisés que haveria de ele livraria o seu povo das garras de Faraó, diante de tanta aflição e humilhação que Faraó lançava sobre a nação de Israel. Então nós vamos ver que Deus fez ali uma promessa, que ele livraria. E agora Moisés, na liderança desta grande nação, porque nós sabemos, e a Bíblia nos revela, que 600 mil homens, além das mulheres e das crianças, foi o total de pessoas que saíram do Egito. Agora, ali naquela noite tremenda e maravilhosa que nos conta Êxodo no capítulo de número 12, quando se deu a instituição da Páscoa, né?
Êxodo no capítulo de número 12 nos revela que Deus ele tira com a sua mão forte, com o seu braço estendido, ele tira a nação de Israel debaixo do jugo de Faraó. E agora eles sobem, né? Eles sobem em direção à terra prometida. E a Bíblia vai nos dizer que depois de 90 dias que eles saíram do Egito, eles se deparam com a península do Sinai. E ali, no Monte Sinai, eles levantam o seu acampamento e se acampam ao pé do Monte Sinai. E assim como Deus tinha se revelado a Moisés, no capítulo 3 do livro de Êxodo, em que nos diz que Deus desceu e ele viu a aflição do seu povo, agora no capítulo de número 19, eles estando acampados ao pé do Monte Sinai, a Bíblia também nos revela que Deus ele desce para falar com o seu povo através de Moisés. E eu fico meditando, sabe, amados, que Deus maravilhoso é esse, que desce. Ele não tem necessidade de descer até mim, de descer até você. Ele não tem necessidade nenhuma de descer até nós para ver a nossa aflição, mas ele sente necessidade desta comunhão conosco. E é por isso que ele desceu na sarça para falar com Moisés, e ele desceu ali para ver e viu a aflição do seu povo, e agora ele desce sobre o Monte Sinai para falar com Moisés e para falar com o povo. Naquele dia, depois de uma ordenança do Senhor para que o povo observasse 3 dias, né, de santificação, para que eles se santificassem, que no 3º dia o Senhor haveria de falar com eles, a Bíblia nos conta aqui, Êxodo 19:16, ao amanhecer do 3º dia houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte Sinai tremia grandemente. E o clangor de trombetas ia aumentando cada vez mais. E Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. E descendo o Senhor para cima do monte Sinai, para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Então, o que nós podemos tirar aqui, amados, é a lição de um Deus que vem ao nosso encontro. Embora nós estejamos aqui nesse plano, né, tão baixo, Deus é tão elevado e ele habita num alto e sublime trono, conforme nos diz a Bíblia, ele tem prazer em descer para ver o que acontece aos seus filhos. Então esta é a lição que nós podemos tirar nesse dia. Deus ele tem prazer, né, de se revelar a nós, ele tem prazer de ter um relacionamento conosco. Muitas vezes nós nos esquecemos disso e estamos nas nossas aflições e nas nossas dores, como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, que Jesus havia sido morto, já tinha ressuscitado e eles não estavam sabendo dessa novidade ainda, e eles partem de Jerusalém para uma aldeia próxima chamada Emaús, e ali naquele caminho eles conversavam um com o outro, dizendo que eles acreditavam que era Jesus que haveria de redimir a Israel de todas as suas angústias e tribulações, mas Jesus tinha morrido. E de repente eles conversando um com o outro, se lamentando naquele caminho, Jesus se faz presente entre eles e pergunta: o que é que vocês vêm comentando à medida que caminhais? E eles falam: só você que não sabe todas as coisas que estava acontecendo, que aconteceu em Jerusalém. E Jesus então começa expondo as escrituras a eles,
E quando eles dão guarida para aquele homem que era Jesus, né, e que Jesus se põe à mesa e parte o pão, no partir do pão, eles reconhecem o mestre, né? E Jesus então desaparece ali à vista deles. E um pergunta para o outro: porventura não te ardia o coração quando, à medida que caminhava, ele expunha-nos as Escrituras? Então eu pergunto para você: porventura não arde o teu coração em saber que existe, né, esse Deus tão tremendo e maravilhoso que desce ao nosso encontro para observar a nossa aflição, a nossa angústia de alma, a nossa inquietação, a nossa ansiedade? Embora a Bíblia nos oriente: não andeis ansiosos, mas somos de carne e osso, e a Bíblia nos diz no Salmo de número 103 que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então Ele vem ao nosso encontro e conhece a nossa ansiedade. Hoje nós podemos olhar para Jesus, como diz o evangelista João, lá no capítulo 1, no verso 14, que ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu do céu e habitou entre nós. Quando nós olhamos para instruções que Moisés recebeu no cume do Monte Sinai, logo em seguida ele recebe a planta do tabernáculo, porque Deus queria descer do céu e habitar no meio da nação de Israel, que estava a caminho da terra prometida. E como ele habitou no meio da nação, ali no tabernáculo que Deus deu a planta, e Moisés erigiu e construiu aquela e fez aquela construção. Agora nós vemos Jesus, ele descendo do céu. O Verbo de Deus se fez carne e tabernaculou com os homens. Então aqui nós vamos ver que o Verbo pré-existente, né, ele assumiu plenamente a existência humana e veio e habitou entre nós. Jesus está entre nós. Podemos senti-lo. Porventura não arde o teu coração? Quando nós falamos a respeito de Jesus, Jesus está presente. Não olhe para o futuro inseguro, nesta insegurança, nesta ansiedade, mas deposita tudo aos pés daquele que tudo pode. Jesus, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de cada um de nós. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. E deveras haverá um bom futuro para ti, como diz-nos o sábio Salomão. Deveras haverá um bom futuro para ti, não será frustrada a tua esperança. Para a glória do nome do Senhor, que Deus te abençoe grandemente. Amém?